j'espère que vous allez bien. Conjunção e preposição. Eu estou colocando junto esses dois assuntos porque é um tipo de assunto que, quando vocês veem separadamente, muitas vezes vocês entendem. E aí quando você vai aplicar, vocês confundem qual é qual. Quando eu coloco junto, comparando, fica mais fácil de vocês entenderem a diferença entre os dois na frase. Se nessa série de vídeos eu brinquei sobre as palavras são gêmeas, né? Ou seja, que têm a mesma forma, têm a mesma aparência, mas são diferentes, no caso da conjunção e na preposição, o que confunde a gente é que elas seriam basicamente primas. Por quê? Porque a princípio elas servem para a mesma coisa. Como assim para a mesma coisa? Porque tanto a conjunção quanto a preposição, elas servem para ligar. Essa é a função delas, ligar. Só que a diferença é o que elas ligam. Eu vou começar pela conjunção. A conjunção ela vai ligar frases. Eu estou usando frase de uma forma global, tá? Depois eu posso gravar um vídeo se vocês quiserem, diferenciando frase, oração, período. Eu não estou tentando fazer isso, tá bom? Mas a conjunção ela liga frases. Por exemplo, quando eu digo eu vou ao shopping, porém não vou comprar nada. Tem duas frases aí, eu vou ao shopping, eu não vou comprar nada. Esse porém é a conjunção. Eu fiquei doente, por isso vou ficar em casa. Então esse por isso é a conjunção. Outra frase, eu aprendi esgrima quando eu estudava na UFRJ, apesar de eu ser muito ruim nisso. Então, a conjunção ela liga frases. O que pode ser às vezes problemático para entender a conjunção? Quando eu tenho coisas como João e Maria foram ao cinema. É difícil às vezes entender que esse E do João e Maria é uma conjunção. Mas por que isso é uma conjunção? Ou quando eu falo assim, eu quero comer bolo ou chocolate. Mas por que isso é uma conjunção? Vou explicar por quê. Não é tão difícil assim. Eu tenho que forçar um pouco a barra da explicação, mas tem sentido. Ó. Eu vou explicar. Quando eu falo João e Maria foram ao cinema, eu tenho duas frases. João foi ao cinema, Maria foi ao cinema. Como as duas frases elas são iguais, esse foi ao cinema, eu posso apagar uma delas. Foram, né? Aí eu coloco no lugar do foi, foram. E aí deu tudo certo, né? Então, quando eu falo João e Maria, na verdade essa conjunção está juntando duas frases. Mas como elas são iguais, eu não preciso repetir ela duas vezes. Quando eu digo eu como bolo ou chocolate, e porventura está fazendo uma falta de chocolate, eu vou fazer um vídeo fazendo creme brulee de novo, só para poder comer creme brulee, porque eu estou com... ficar de quarentena sem chocolate é muito triste. Então, eu como bolo ou chocolate, tem duas frases aqui. A frase é eu como bolo, eu como chocolate. Como elas são iguais, eu como vai ser igual, eu posso apagar ela. E aí eu boto ou, eu como bolo ou chocolate. Fez sentido do porquê que são conjunções? Então conjunções, elas ligam frases. Mais uma vez, se você estiver mais avançado nisso, eu não estou diferenciando frase e oração nessa explicação. Já a preposição, ela também liga, mas ela liga palavras. Ela não liga frase, ela vai ligar palavras. Por exemplo, quando eu digo o carro do Pedro. Eu vou pensar uma que não tenha contração, peraí. A faca de cortar. A colher de servir. Repara que esse de que está ligando as palavras, você tem a palavra colher, a palavra sobremesa, e eu tenho um de que está ligando essas palavras. Esse de é chamado de preposição. É o mesmo de, por exemplo, quando eu digo eu falo de você. Eu falo de você. Esse de está ligando a palavra falar a você. Então ele é uma preposição. Que essas partículas que ligam as palavras, elas são preposições. O que acontece que me confunde muitas vezes, né? O que acontece que me confunde? É que a preposição, muitas vezes,
ela vem junto com um artigo. Por exemplo, eu não falo assim, o garoto, né? O garoto. A gente já viu no vídeo anterior, se não viu, volta lá. O garoto. O que é o garoto? O artigo, garoto, substantivo. É basicamente uma regra, para a frase ser correta, que antes do substantivo tem um artigo. Então, quando eu falo, eu gosto do garoto, eu falo do garoto, o que eu fiz aqui? Eu peguei, eu falo de você, né? Eu peguei esse de, que estava ali, e peguei esse o garoto e eu coloquei no final, mas o o não desapareceu. Então esse de mais o virou o quê? Do. Por isso, do garoto. As preposições têm essa característica de juntar com o artigo, muitas vezes. Então, a casa do Pedro, porque é de mais o Pedro. Do Pedro, é isso. Então, essa é a ideia. Então, você tem tipo, de mais o, do, né? De mais a, da. De mais os, dos. De mais as, das. Esse é a base ali. E o que causa muito problema pra gente é quando eu tenho a seguinte frase, por exemplo, a garota, né? A garota, e aí eu falo, o livro da garota. Pô, tranquilinho, de mais a, da, o livro da garota. Mas vamos voltar para a ideia dos gêmeos. Vamos voltar para a ideia dos gêmeos. O A é um grande problema nessa coisa. Porque o A, ele não é gêmeo, ele é trigêmeo. Que viagem é essa? Como assim trigêmeo? O A, quando eu olho um A ali na frase, morfologicamente, ele tem três opções. Três opções. Ele pode ser um artigo, a garota. Ele pode ser um pronome, eu a vi. E ele pode ser uma preposição, como por exemplo, eu fui à feira. Ou seja, o A é a grande problemática. E na verdade onde a gente se perde muitas vezes quando a gente fazer depois a análise sintática, é que a gente não consegue identificar qual A é o quê. Vale a pena fazer um vídeo só disso, porque é isso que o seu professor costuma cobrar. E aí aquela minha explicação de que você só vai saber que a palavra ela é, no caso do A, eu só vou saber corretamente o que ela é dentro do texto. Preposição liga palavras. A princípio vamos entender que a preposição ela liga palavras. De é um clássico. E eu lembro na escola, eu nunca decorei, tem aquelas preposições que meus colegas decoravam, que é a, até, ante, blá, 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 blá. Eu nunca decorei, porque eu sempre achei mais interessante entender. Mas é uma saída. É uma saída, você pode decorar essas preposições. O que vai te causar problema é no caso do a, né? Que quando eu falo a menina, ela é artigo. Quando eu digo eu a vi, ela é pronome. Mas alguns verbos, eles têm a preposição a. Por exemplo, eu fui à sua casa. Por que eu falo eu fui à sua casa? Porque é obrigatório. Tá brava? Quando eu for falar de sintaxe, eu vou entrar nessa ideia de que alguns verbos simplesmente exigem que você coloque a preposição. Eu tenho que dizer eu vou à sua casa ou eu vou para a sua casa. Eu até posso mudar a preposição se eu não estiver pensando em norma culta. Mas quem vai tem que ter depois uma preposição para aquela frase ser considerada certa. Então, eu vou à sua casa. Esse a, que está ligando o verbo ir até a palavra sua casa, ele é uma preposição. A mais o ao. Por exemplo, eu vou ao banco. Eu vou aos jogos, né? Sei lá, aos jogos da seleção, não sei. Né? Eu vou à feira. E aí tem dois as. Por que tem dois as? Porque eu tenho a palavra a feira, esse a artigo, a feira, e coloquei no final da frase. Então, eu vou à feira. Preposição, ir a, mais a feira. Então é o que a gente chama de crase, né? O a mais a faz uma fusão, tipo Dragon Ball. Fusão! Fusão! E aí, eu acho que eu vou cortar isso, eu vou editar isso. Fusão! Mas enfim. E aí eles fazem uma fusão e vira o a, e eles botam essa crase para poder dizer, olha, tinha dois a's aqui que virou um. É isso, esse é a crase. Mas um dia eu posso fazer um vídeo de crase também, é outra história. Essa é a ideia da conjunção e da preposição. Em grande resumo, conjunção liga frases e preposição liga palavras. A gente falou de quase todas as classes, né? O artigo,
substantivo, adjetivo, pronome, conjunção e preposição, interjeição e numeral. E faltam duas, né? Que é o quê? O verbo e o advérbio. Estamos quase acabando as diversas classes gramaticais. O próximo vídeo possivelmente vai ser o verbo. Merci bien, à la prochaine. Bonjour.